Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 19 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Mal de Parkinson. Você vai conhecer uma cirurgia para o implante de um eletrodo no cérebro que atenua os sintomas da doença. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Mais da metade dos adolescentes brasileiros já ingeriram bebidas alcoólicas, segundo o Ministério da Justiça. O consumo precoce aumenta o risco de dependência na idade adulta. Deputados fizeram uma audiência pública para debater o assunto. O primeiro contato foi aos 14 anos de idade. A opção era a base de álcool, inclusive um pouco para tirar a timidez da pessoa. Então, fizemos consumo de álcool aqui desde 14 anos de idade. Hoje estou com 55 e ela é progressiva, né? Este outro dependente começou ainda mais cedo, aos 9 anos. Hoje, aos 46, tenta se livrar do vício. Eu me lembro que eu comecei com uns 9 anos de idade comprando bebida alcoólica para o meu pai num copo, num bar e levando para ele em casa. Eu chegava em casa, eu já tinha bebido um pouquinho para experimentar. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda e a oferta de bebida alcoólica para menores de 18 anos. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. Mesmo assim, no Brasil, o primeiro gole costuma ocorrer em média aos 17 anos de idade. 54% dos adolescentes de 12 a 17 anos admitem já ter consumido álcool. E 16% já bebeu em excesso pelo menos uma vez. O jovem por si só, pela idade, pela inexperiência, ele tende a ter um espírito mais aventureiro, fazer mais besteira mesmo. Isso é típico do jovem. Então é a questão de dirigir após beber, de usar outras drogas mais pesadas após beber, como a cocaína, o crack, outras drogas mais fortes. Então tudo isso é mais comum no jovem. O contato precoce com o álcool pode trazer uma série de problemas, desde prejuízos no desenvolvimento intelectual de crianças e jovens, até mesmo o risco maior de tornar-se um adulto alcoólatra. Uma audiência pública debateu o assunto na Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde defende uma integração entre escolas e famílias. Os jovens adolescentes, eles não estão isolados, né? Eles refletem o comportamento que os adultos têm a respeito dessas questões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o planeta, entre 1% e 2% da população acima de 60 anos tem o mal de Parkinson. No Brasil, a estimativa é de que 300 mil pessoas sejam portadoras deste mal. O Parkinson não tem cura. Mas existe uma cirurgia para implante de um eletrodo no cérebro que atenua os sintomas da doença, sabia, João? É verdade, o procedimento é coberto pelo SUS. Juliana não conseguia mais escrever nem caminhar com naturalidade. Ela tem mal de Parkinson e depois de 6 anos de tratamento, os remédios já não faziam mais efeito. Mas há 2 meses fez uma cirurgia para melhorar as respostas do lado direito do corpo, o que deu a ela uma nova vida. No passar das horas, eu fui sentindo um bem-estar que eu nunca mais tinha sentido. Entende? Eu não tinha mais prazer de olhar as paisagens, de se alimentar, sentir o gosto. Então, naquele dia, eu renasci de novo. Os médicos fizeram em Juliana uma cirurgia para implante de um eletrodo de estimulação cerebral profunda. O aparelho, conectado por um fio a uma bateria colocada sob o peito do paciente, emite sinais elétricos que inibem os neurônios deficientes responsáveis pelos sintomas do mal de Parkinson. Funciona para aqueles pacientes que têm doença de Parkinson, cuja medicação não está funcionando bem, ou funcionou bem em algum momento e perdeu a eficácia. O mal de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central e não tem cura. Provoca tremores, rigidez dos músculos, lentidão nos movimentos, dificuldade para engolir e falta de equilíbrio. Os doentes continuam com a doença, mas os sintomas são minimizados ou às vezes desaparecem, de tal forma que a vida das pessoas passa a ser normal apesar da doença. O procedimento, que custa cerca de R$150 mil em hospitais particulares, é oferecido de graça aqui na Santa Casa de São Paulo desde o começo do ano pelo Sistema Único de Saúde. 4 pacientes já fizeram a cirurgia e daqui para frente, este deve ser o número de pessoas atendidas
investidas por mês. Juliana está ansiosa. Ela voltou à Santa Casa para fazer uma nova cirurgia, agora para melhorar o lado esquerdo do corpo. Eu acredito que eu vou ficar zero, entendeu? Vou ficar inteira, com uma qualidade de vida que eu não tinha mais. Está na hora do esporte. Bom dia! Futebol é negócio e aqui no Brasil o campeonato mais valorizado é o Nacional, que começa em maio. E isso é mau negócio. Enquanto na Europa os campeonatos nacionais são os primeiros de cada temporada, com direito à grande festa de abertura, aqui o Campeonato Brasileiro acontece depois dos estaduais. E aí muitas equipes vão para a disputa desvalorizadas por derrotas. Assim estão no Rio o Vasco e o Flamengo, já eliminados do Campeonato Carioca. Em São Paulo, neste fim de semana, teremos a última rodada de uma primeira fase que vale quase nada. Podemos somar a tudo isso a disputa da Libertadores, outro obstáculo para que os times possam chegar em alta no Brasileiro. Como não temos como mudar o calendário do nosso futebol num curto espaço de tempo, só nos resta, neste fim de semana, torcer por vitórias de nossos times. Pelo menos assim, ganhamos um pouco mais de motivação para os campeonatos de maior importância no segundo semestre do ano. Até a próxima! E veja agora as notícias do mundo. A semana que passou reviveu nos americanos o trauma dos atentados terroristas. 2 bombas explodiram no intervalo de 10 segundos na maratona de Boston, transformando a chegada de uma das mais tradicionais provas do atletismo em um cenário de horror. 3 pessoas morreram, inclusive um menino de 8 anos. Mais de 100 ficaram feridas, entre atletas e espectadores. A polícia americana descobriu que os explosivos foram colocados dentro de panelas de pressão, mas não identificou nenhum grupo responsável pelo ataque. Poucos dias depois, uma explosão devastadora atingiu uma fábrica de fertilizantes no Texas. Dezenas de casas foram destruídas pelo impacto, que pôde ser sentido a 80 quilômetros de distância. Pelo menos 5 pessoas morreram. As investigações iniciais apontam para um acidente. Na Venezuela, a eleição para presidente terminou com uma vitória apertada de Nicolás Maduro, considerado o sucessor político de Chávez. De acordo com os números oficiais, ele superou em pouco mais de 1 ponto percentual o adversário e líder opositor Henrique Capriles. A oposição contestou o resultado e pediu uma recontagem de votos. Mas isso não impediu que a posse de Maduro fosse confirmada para esta sexta-feira. Nas ruas, protestos resultaram na morte de 7 pessoas. Religião, católico, evangélico, espírita. O evento começa e eles não estão lá no palco para fazer parte do elenco, mas se tornam protagonistas quando o assunto é acessibilidade. Para uma plateia onde há pessoas com deficiência auditiva, os intérpretes de Libras são os artistas principais. Sem compreender os conteúdos, esse público continuaria longe dos debates e casas de espetáculo. Vanessa lembra que mesmo com a profissão do intérprete regulamentada desde 2010, só recentemente os profissionais têm sido chamados. Ela ainda sente o preconceito por ser surda. Recentemente aconteceu isso comigo, existiam totens em que exibiam vídeos e as pessoas poderiam usar um fone para acompanhar o que era dito. É, obviamente, uma atividade que não era prevista para mim, falta de acessibilidade, então assim, é a manifestação de um preconceito contra mim.
Aos poucos, as empresas começam a garantir acessibilidade em seus eventos culturais. Outro tema que ganhou espaço aqui neste fórum de debates é como o mercado editorial pode abraçar a causa da acessibilidade. E não são apenas os livros que precisam ser adaptados para atender as pessoas com deficiência. Por exemplo, esse folheto em braille informa os deficientes visuais sobre os assuntos que estão sendo discutidos aqui no encontro. E o consenso ao final do encontro é a urgência de se formar equipes especializadas para dar suporte ao público com deficiência, como tem o Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio e em São Paulo, a Rede Sesc e instituições ligadas às universidades, como a Casa da Ciência, que tem esta preocupação em todos os eventos que realiza. O CCBB, como gestor, como quem está ali, né, mantendo e trabalhando em conjunto, ele simplesmente se adequa aos padrões de atendimento de outros museus internacionais. A expectativa é que as questões discutidas durante os 3 dias de seminário se traduzam em ações para garantir a acessibilidade cultural. Todas as mesas têm propostas apresentadas pela plateia e pelos palestrantes. Essas propostas vão ser sistematizadas e vão ser encaminhadas para a Conferência Nacional de Cultura que acontece em novembro. Então, esse evento, esse encontro que está acontecendo está sendo importante porque ele também é um evento político. O Jornal Visual está terminando. Obrigado pela companhia. Para você, um bom dia. Um bom dia e um bom fim de semana.